E aí pessoal, eu sou o Gabs, Eu sou a Mandy. sejam bem-vindos ao Ucum. Você já se sentiu de mãos atadas, até mesmo desesperado, ao ver essas informações que nos mostram o caminho que a gente está levando como comunidade? Esse rumo à crise climática? Bem, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e como lidar com elas. Bom, se a gente acompanha as notícias socioambientais, as previsões, né, de para onde a gente está caminhando com relação à crise climática, é comum a gente se sentir angustiado e muitas vezes até querer se afastar desse tipo de notícia, né, criar um distanciamento, porque a gente acaba ficando sem saber como agir e se sentindo congelado através de tantas informações que chegam de maneira muitas vezes sensacionalistas, porque querendo ou não, essas informações realmente são difíceis de lidar. É um corte específico, né, muito sensacionalista. Sem mencionar que a gente, com nossa enxurrada de coisas do dia a dia, nossas várias cobranças, né, e tudo mais, a correria do dia a dia em si, já deixa a gente muito sobrecarregado. E quando chega essas informações, por mais que a gente se importe com o assunto, tende a deixar a gente muito ansioso e, por isso, evitar, né, esse tipo de assunto e procurar, digamos, amenidades, né? Vídeos mais engraçados, os memes, não que os memes sejam ruins, pelo contrário, nós adoramos, mas que nos dão uma certa... nos dopam de certa forma, né? E nos tiram dessa preocupação que a gente deveria ter, de fato, em relação a esse assunto, né? Pode causar uma alienação, né? Um distanciamento de informações importantes que a gente precisa se contextualizar atualmente. Essa chuva de informações, esse bombardeamento de notícias caóticas não nos dá o tempo de digerirmos, processarmos todas essas informações, todo esse conhecimento do rumo, né, que nós como sociedade mundial, planetária, estamos levando. E todo esse afastamento, toda essa descrença até, né, num futuro possível para a gente nesse planeta, é um exemplo de resposta de sobrevivência bloqueada. E o que isso significa, né? Quando a gente está aberto para receber informações do ambiente externo e tentar assimilar o que aquilo significa, isso ajuda a gente a ter uma resposta adequada de sobrevivência. Por exemplo, se está muito frio lá fora, como hoje, e a gente sai sem blusa de frio, com uma roupa de verão, a gente saindo lá fora, o ambiente externo vai avisar pra gente que lá fora tá uma temperatura fria. E a gente vai sentir isso na nossa pele, vai voltar para casa e vai colocar uma blusa para que a gente responda adequadamente a como tá a temperatura lá fora. E assim a gente não fique doente, não pegue um resfriado. Isso é um exemplo bem simples, né? De como a gente consegue responder adequadamente à nossa sobrevivência. Também conhecido como retroalimentação negativa. Isso. Sentimos que algo está ruim, que afeta, né, a nossa sobrevivência, a gente vai e tenta contornar e resolver esse problema. Tomando a decisão correta para aquela situação, né? Então, receber a informação desse sistema é essencial para que a gente saiba como lidar com aquilo adequadamente. Então, a gente precisa estar aberto para receber essa informação e então se colocar de forma adequada. E nesse sentido, a Joanna Macy, uma pensadora da ecologia profunda que nós gostamos e admiramos muito, ela traz 7 tipos de resistência à resposta de sobrevivência bloqueada que são muito comuns na nossa sociedade, que vai de um extremo ao outro. Bom, o primeiro exemplo que a Joanna Macy vai trazer desse tipo de resistência é o eu não acredito que seja tão perigoso assim. Então, que é uma resistência que vai se aproximar muito do negacionismo, né? A gente recebe a informação do ambiente e a gente acredita que estão exagerando, que a comunidade científica é alarmista, que não é uma informação tão perigosa assim, que na verdade pode não ser a realidade, enfim. A gente começa a fantasiar aquela informação que é difícil de digerir, porque normalmente são informações que trazem desconforto, porém as pessoas que se encaixam nesse tipo de resistência começam a florear essa informação ou até mesmo negá-la para não acreditar naqueles dados que
que a gente está recebendo do ambiente. A gente vê muito isso, como a mãe falou no negacionismo, que eles agora, né, os negacionistas não dizem que não existe aquecimento global, mas agora o discurso é o oposto, diz que é um processo natural, mesmo com cientistas do mundo todo trazendo informações de que o ser humano realmente está acelerando esse processo, né, de aquecimento global em níveis alarmantes, né, desde a última revolução industrial, que é 200 anos. Né? Resistência número 2. Não é meu papel resolver esse problema. Isso é como quando a pessoa começa a entender um pouco mais e aceitar que existe o problema, mas acha que é um problema muito grande para que ele, como uma pessoa, possa resolver. Então delega essa função a governos, a ONGs, e se isenta de participar de alguma atividade disso, até muitas vezes realmente, como a gente falou no começo, pela correria do dia a dia, dificuldade que a pessoa passa, ela resolve não interferir, não querer agir para poder se preservar e realmente delegar essa função a outro, né? E sempre um jeito de achar que você não tem nada a ver com aquilo, né? Nunca trabalhei com meio ambiente, não me interesso por essa questão, alguém vai resolver isso, né? E aí sempre se isentando como se fosse responsabilidade apenas de um grupo específico, lidar com aquela questão ou ter mais acesso, profundidade nessas informações e acaba se afastando dessas, não só das notícias, né, mas dos dados e da informação real como um todo. No terceiro tipo de resistência que a Joanna Macy vai trazer, ela fala sobre pessoas que não querem se destacar na multidão. É interessante esse tipo de resistência que ela traz, porque acho que todos nós já passamos um pouco por isso, que é quando chega uma informação desconfortável, você percebe que aquela informação ou é dolorida ou é desconfortável, mas como ninguém ao seu redor manifestou nada com relação àquilo, continuou todo mundo numa normalidade e fazendo as suas coisas, você fica com receio, ou até mesmo com vergonha, ou se sentindo inadequado, de levantar sua voz sobre aquilo e de falar, nossa, olha o que aconteceu, isso me impactou, ou vocês não estão achando tudo isso muito preocupante? Como tá todo mundo respondendo de uma forma amena, ou muitas vezes nem respondendo, a gente acaba se retraindo e achando que é melhor a gente também não se manifestar sobre aquilo. Hoje, em tempos de cancelamento, né, as pessoas tendem menos ainda a levantar alguma bandeira ou sair do padrão, né, que pode ser um grande problema. Quando, né, a situação não está sendo debatida, você percebe o assunto e fala, não, se ninguém está falando, não deve ser importante, também não quero levantar porque eu não quero sofrer as consequências, né? 4. Essa informação ameaça meus interesses econômicos ou políticos. A gente vê bastante isso, né? Principalmente no meio político e financeiro, né? Na parte de investimentos pesados de grandes empresas, que já as pessoas sabem que, né, realmente tem dados confirmados, dados robustos, e eles ainda preferem optar ou fingir que não estão vendo, porque vai realmente vai na contramão dos seus interesses políticos, econômicos, que nada mais interesses próprios, únicos, só para ele, né, que vão ser prejudiciais para toda a comunidade, para um planeta inteiro, mas que na ânsia por poder, por dinheiro e favorecimentos políticos, ele resolve ignorar para seguir o seu status quo, né? Um exemplo bem forte disso acho que pode ser o desmatamento na Amazônia, né, associado com o agronegócio, onde a gente vê bastante negacionismo com relação à correlação desses dados, né, que visivelmente estão correlacionados e que é muito importante a gente tratar sobre esse assunto de forma assertiva, e a gente vê muitas empresas e grupos políticos se colocando contra essas informações, né, ou tendo esse negacionismo climático, porque isso vai atingir de alguma maneira os seus interesses pessoais. O quinto tipo de resistência também acaba sendo bastante comum, porque é a resistência que vai dizer que isso é tão perturbador que eu prefiro não pensar nisso. Então é o que a gente falou lá no começo do vídeo, né? Às vezes uma informação ela é tão grande, tão difícil, tem tantas camadas, tanta profundidade, vai trazer consequências, né? Não só para a nossa geração,
mas para tantas outras que virão, que a gente tem dificuldade de lidar com a questão, de até mesmo sentar para estudar, ou de ouvir pessoas que estão falando com profundidade sobre aquilo, porque aquilo nos assusta e nos deixa, de alguma maneira, retraídos ou muito assombrados com o que aquela informação pode significar, tanto para a gente no agora, quanto para os nossos filhos, netos, próximas gerações. Então, às vezes, a informação ela parece tão perturbadora que eu não tenho coragem de realmente acessar o que aqueles dados e aquelas pessoas estão querendo me contar sobre aquilo. 6. Sinto-me paralisado. Sei das informações, conheço o cenário, mas não sei o que fazer. Isso também é muito comum, né? As pessoas entendem que estamos passando, enfrentando uma crise realmente climática, né? E bastante problemas acontecendo, mas a pessoa realmente se sente paralisada, que às vezes até quer fazer alguma coisa, mas não sabe como agir, porque realmente fica perdida com tanta informação, tanto às vezes desencontro de informações, né? Como a gente trouxe, são sempre recortes, são coisas muito isoladas, e aí a pessoa fica assim, nossa, o que eu faço? Por onde eu começo? Eu não sou cientista, não sei o que fazer, e aí acaba que se sente paralisado. E o 7º tipo de resistência, que é o extremo oposto do primeiro, né, que a gente falou que se aproxima muito do negacionismo, é quando a pessoa tem consciência de todas essas informações, já conseguiu de alguma maneira acessar a profundidade e a complexidade disso, mas ela sente que a questão é tão grave, é tão profunda, que já não faz mais sentido fazer nada. Que não adianta mais nada do que a gente faça, do que a gente se esforce, porque aquilo já está feito, né? Já está dado e não tem mais o que a gente fazer para corrigir essa situação ou para tentar tomar novos caminhos possíveis aí de alternativas. E aí acabam se afastando ou tendo um pensamento bem pessimista com relação aos nossos próximos passos. A gente tem visto muita gente hoje, porque a gente entende que realmente é muito difícil muito a gente doloroso. Esperançar, né, em meio ao cenário que a gente chegou. Porém, é importante a gente perceber que isso também é um tipo de resistência. E apesar de ser o oposto do negacionismo, ele acaba levando a gente para o mesmo lugar, né, que é um lugar da inação e de entregar os pontos de uma certa maneira, acreditando que a realidade já tá colocada. Já está posta, já está decretada. Tendo em mente esses 7 tipos de resistência que trouxemos para vocês, deixa aqui nos comentários para a gente. Escreve se você já sentiu ou sente algum desses tipos de resistência, se sente num desses lugares. É comum nos fecharmos a notícias e sentimentos ruins, ainda mais numa sociedade que entende que evitar a dor, evitar o sentimento ruim é o normal, é o certo, né? E quanto mais a gente faz isso, mais a gente se sente menos capaz de lidar com isso, né? De processar e lidar com isso. Quanto menos a gente lida com a situação, mais a gente acha que a gente não é capaz, né? A gente pode trazer isso para nossa vida mesmo. Sim. Quanto menos a gente desenvolve algo que a gente acha que é difícil, sei lá, escrever um texto ou hábito de leitura que a gente acha que é difícil sentar para ler. Quanto menos você senta para ler, menos você vai achar que você consegue ler. E quanto mais você se esforça um pouquinho, 5 minutos por dia, quando vê semana que vem tá 10 minutos por dia, isso vai se tornando uma coisa que te fortalece e que você vê que é possível. Parece doloroso, e de fato é, né, aceitar tudo isso, mas quando a gente aceita e também se dá o tempo de digestão e processar, a gente consegue desbloquear essa resposta de sobrevivência, né? O que nos dá mais vivacidade. Como falamos no início do vídeo, muitas informações, muitas notícias são trazidas fora de contexto, né? Apenas um recorte. Muitas vezes para atender interesses que estão mais interessados no status quo, mas também porque nós temos uma tendência de vermos tudo estático, paralisado, como se fosse uma foto. E na verdade faz mais sentido a gente conseguir assimilar isso de uma melhor maneira se a gente conseguir assimilar essas informações e essas notícias como se fosse um filme, né? Sabendo que aquilo está em processo, que teve um histórico anterior que fez com que a gente chegasse até aqui, mas que daqui para frente a gente ainda tem as próximas cenas, os próximos passos, e às vezes esses recortes sensacionalistas não nos ajudam muito a conseguir enxergar
essa continuidade, né? Que a gente pode participar de uma maneira adequada e ter daqui para frente. Então, se a gente receber essas notícias, sabendo que realmente elas são difíceis de lidar, de assimilar e que vão exigir da gente um pouco de desconforto e talvez doam, se a gente conseguir enxergá-las com uma continuidade, compreendendo o seu contexto, compreendendo as informações que a gente tem ali e como a gente pode seguir da melhor maneira daqui para frente, a gente pode ter ferramentas para agir adequadamente, se colocar da melhor maneira e participar desse momento que é desafiador, mas que exige a participação adequada de todos nós, cada um da sua maneira, né, se interessando pelas comunidades, pela coletividade e entendendo como que pode agir da melhor forma que puder nesse contexto que a gente está hoje. Enfim, entendendo, né, vendo essas notícias, informações, todo esse processo como um vídeo, né, como um filme, é mais fácil a gente ver que aprender com nossos erros, aprender o que nos trouxe até aqui para evitar e também ir mudando, como a Mandy falou, e ter a noção de que o final não é decretado, não é uma coisa estática, é aquilo ali pronto, porque essa foto desse momento me diz isso, né? Então isso te dá uma força para também desenvolver um pensamento crítico, entender o que ele está passando, as informações que chegam até você, o que vai ajudar na digestão e no processamento, né? E vai ativar ainda mais nesse desbloqueio da resposta de sobrevivência. E como a Mandy trouxe alguns exemplos, um que a gente sempre traz aqui, e até um intuito do canal, é no momento que você está disposto a tudo isso, e trabalhar sozinho realmente é complicado, né? Então, junte-se, procure estruturar comunidades, pessoas que realmente querem agir, pensam parecido com você, para a partir daí começar a agir. E esse é o convite do Okun. Se você se entende, se vê como a gente, também quer desbloquear sua resposta de sobrevivência e agir da forma que você puder. Chegue junto, faça parte dessa comunidade. Para encontrar as pessoas que também estão fazendo isso, né? Sim. E buscando a mesma coisa. E já começa a seguir a gente se não segue. Deixa aqui seus comentários, o que acharam dos vídeos. E um beijo e até a próxima. Até. Tchau.